Não é possível. Vira pro seu irmão, olha no olho dele. Fala, você teve coragem de até agora resistir a esse espírito de poder, de amor, de cura, de libertação? Não tem como ser um crente bonitinho. Eu saí de casa hoje e falei, eu vou ser uma crente bonitinha, comportadinha. Não tem como. Nós temos que ser apaixonados por Jesus. Nós temos que ser catadores de Deus, caçadores. Busque com tudo que você tem, com toda a força que você tem, com o fôlego de vida que Deus tem dado. Busque a Ele, busque conhecer a Ele, em nome do Senhor Jesus, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Tem como? Vamos lá. Bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite. Vira o seu irmão para o céu. Mas não deu. Eu quero ouvir tua voz. Mas não deu. Bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite. Fala pra ele assim, ó. Não deu, irmão. Mas não deu. Com mais força, vai. Bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite. Mas não deu. Mas não deu. Glória a Deus. Aleluia. Vai sentando no seu lugar desse jeito. Eu tenho fome e sede de Deus. Vai falando isso para sua alma. Hoje eu vou sair daqui saciada da presença dEle. Hoje eu vou sair daqui de uma outra forma. Hoje eu vou sair daqui mais crente, mais apaixonada, entendendo melhor essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Pisando sobre demônios, pisando sobre todo o mal. Aonde você chegar, o mal vai ter que sair. Na sua casa, em nome de Jesus, você não vai aceitar. Deus, Ele vai brilhar tanto em você e através de você, que aonde você colocar a planta dos seus pés, o mal vai ter que sair. Vai ter que bater em retirada. Eu não sei que tipo de mal você tem esses dias passados, mas não importa se é tristeza, se é angústia, se é problema financeiro, se é briga no lar. Eu não sei o que é. Eu não sei se é depressão, se é angústia, mas seja o que for, não tem nada que Jesus não possa resolver. Não tem demônios que suporta a presença de Deus. E através de uma pessoa a qual está totalmente cheia da presença. Quando as pessoas olham e não vê você, mas vê Cristo em você. É assim que temos que viver, igreja. Cristo. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse então a sua palavra, a sua Bíblia. Quem está armado aí? Deixa eu ver quantos guerreiros nós temos. Glória! Aleluia, aleluia. Amém. Oh, glória. A atualidade pega o celular, né? A Bíblia no celular, mas eu não consigo. Eu tenho que trazer minha Bíblia. E se você consegue, amém. Não tem nada contra, né? Mas é bom você anotar coisas que às vezes o Espírito Santo de Deus fala com você. Amém, gente? Então eu queria que você abrisse em 2 Coríntios 5, 4. 16. Segunda Coríntios 4, verso 16. Nós vamos ler até o 18. Diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, que essa palavra que não pode voltar vazia, que está escrito que é viva e eficaz, ela sai do teu coração, passa por um canal que hoje, Senhor Deus, eu me coloco nas suas mãos para cumprir um propósito na tua igreja, na tua amada igreja. Senhor, aquela qual o Senhor é o cabeça e nós somos o corpo. Por isso todo impedimento do inferno, Senhor, toda ação, Deus, diabólica, nós declaramos falido sobre as mentes e corações neste lugar. Eu declaro anjos de guerra aqui, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, guardando a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para aquilo que o Senhor tem para este dia. Senhor, antigamente, lá nos tempos dos nossos pais, o Senhor dava o maná, que era o pão que alimentava a teu povo. Hoje é essa palavra o pão, Senhor. Hoje é este alimento que o Senhor nos dá, o qual o Senhor sacia a fome e a sede verdadeira da tua igreja. Por isso nos sacia, Senhor. Abra o nosso entendimento, Pai, que essa palavra venha mudar a forma de nós vermos as coisas, Senhor, de entendermos as coisas, Pai, que a gente possa ser mais espiritual do que carnal, todos os dias da nossa vida, que a nossa vida seja de glória em glória, de transformação em transformação, Senhor Deus, tudo isso, Senhor, porque o desejo do nosso coração é fazer a tua vontade, fazer com que a tua obra cresça, que almas que estão lá no mundo, Senhor, servindo a Satanás, saiam de lá e venha, Senhor, ser trazido para esta maravilhosa luz que é a tua presença. Eu quero colocar cada vida aqui, Deus, na tua presença. Eu sei que todos que vieram porque o Senhor que trouxe, porque o Senhor tem algo para cada um de nós. Por isso nenhuma semente, nenhuma palavra vai ser perdida, mas tudo que for ministrado neste lugar, Deus, desde a hora que abriu este culto, Deus, até o término deste culto, Senhor, ele atingirá o seu propósito, em nome do Senhor Jesus, nos nossos corações. Assim eu declaro este lugar, este ambiente e as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, amém? Você tem que ser intenso, igreja. Você tem que ser intenso com Deus. Vou te falar a verdade. Não seja tímido com Deus, não. E esses 3 versículos, eu queria dar uma breve explicação. Depois a gente vai detalhar. Você percebe que no versículo 16 ele fala: não desanimamos. Ele fala que nós nos renovaremos dia a dia. E ele fala que em nós há um eterno peso de glória. Quem que é isso? Uma pessoa sempre animada, uma pessoa renovada em Deus todos os dias, um renovo, uma paixão por Deus, uma fome e sede por Ele. E num culto desse, você não passar despercebido a manifestação dele, a glória, mas você ser participante desta glória. Quem quer isso? Quem quer isso de todo o seu coração? Se você deseja isso, aqui está o segredo. E nós vamos hoje ministrar sobre a sua vida. O verso 18 diz isso: na medida. Se você quer tudo isso, tenha a medida. É na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Não
olhamos, se nós queremos esse renovo, se nós queremos esse ânimo, e se nós queremos ser participante da glória, tem uma medida. Você quer pouco? Você quer muito? Ou você quer tudo de Deus? É a medida que você olha para o alto, que você deixa de ser carnal para ser o ser espiritual. Você deixa de ser pessoas naturais para viver no sobrenatural de Deus. Então a gente vê aqui duas formas de se viver. E essa palavra não é para as pessoas que estão lá no mundo. Essa palavra, o apóstolo Paulo diz para a igreja. É para a igreja, é para nós. Mesmo nós, dentro da igreja, tem como nós vivermos dentro da igreja, porém com dois tipos de visão. Uma, eu olho aqui o natural. A outra, eu olho o tempo inteiro para aquilo que meus olhos não podem ver. Existem duas formas. E a gente percebe isso na nossa vida enquanto a gente está em meio a algumas lutas. Enquanto a gente está no meio de uma necessidade. A gente manifesta dentro de nós. E é algo, igreja, presta atenção, que o pastor não tem como perceber. Primeiro, que o bispo não tem como. A primeira pessoa que percebe isso é você mesmo. Um versículo que eu mais amo na Bíblia é aquele: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Analise-se você. Então, quando você está numa situação, o qual você vê que o seu socorro, ele foi o natural, o terreno, luzinha vermelha, pi, pi, alerta. Quando você está num problema, em algo que aconteceu na sua vida, e o seu socorro, você conecta em Deus, você deve ficar satisfeito pelo Espírito que tem encontrado lugar no seu coração. E aqui fala assim, na medida em que não olharmos. Que tipo de olhar é esse? Quando a Bíblia fala, não é um olhar, você passou e você olhou. O que quer dizer você olhar? O que quer dizer você olhar para aquilo que não é, que os seus olhos não vê? Eu coloquei para a minha vida, que está em Mateus 22, que está escrito 6:22, que diz assim, os olhos, está falando do olhar, então dos seus olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem mau, todo o seu corpo estará em treva. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas serão. O que quer dizer isso? Se os seus olhos, se o seu socorro, se o seu foco está naquilo que os teus olhos não veem, a Bíblia diz para nós que você será animado todos os dias. Você será renovado todos os dias. E você participará da glória do nosso Deus. Não é o desejo do nosso coração? Eu percebo que tudo isso que esses 3 versículos falam, é tudo que nos falta. É tudo que provoca em nós ansiedade. É tudo que provoca em nós uma insatisfação grande e que faz muitas vezes nós tomarmos decisões erradas. Por quê? Porque quando a gente olha, os nossos olhos, ele interpreta situação. Então, por isso que os nossos olhos estão no alto. Quando acontece algo na minha vida, alguma situação, da forma como eu estou vivendo, eu vou interpretar, vou entender o que está acontecendo comigo. A forma como eu interpreto, ela também me dá um tipo de ação. Eu ajo
Primeiro eu interpreto, depois vem a minha ação. De como que é que eu vejo as coisas que têm acontecido na minha vida. Todos os dias, todas as nossas lutas. Quem aqui tem vivido lutas? Então eu vou dizer uma coisa para você. Engraçado, esse povo de cá é participativo, esse de cá é tão sério. Cutuca o seu irmão, fala, você é sério assim? Eu pergunto de lá, todo mundo levanta a mão. O de cá fica assim. Dá um sorriso para mim aí, gente. Glória a Deus. Existem dois tipos de luta. Existe um tipo de luta que a gente chama de lutas, o qual ela vem de Deus. Aonde Deus ele está trabalhando com a gente. Eu queria que você prestasse atenção e se identificasse em qual tipo você se encaixa. Existe um tipo de luta que Deus ele precisa tirar o seu orgulho. Ele precisa libertar você. Ele precisa tirar o seu ego. Ele precisa transformar você, o seu caráter, os seus valores. E com isso, isso mexe com a gente. E a gente, se não tiver os nossos olhos naquilo que a gente não vê, que é no sobrenatural, você pode questionar e até parar o processo que Deus, o alinhamento que Deus faz na minha vida. Por quê? Porque eu não estou ligado no sobrenatural. E essa luta não é Satanás que trouxe na minha vida, mas Deus sabe o lugar aonde Ele quer te levar. Ele precisa, por exemplo, vou te dar um exemplo de José. José, Deus tinha ele ser o governador do Egito. Um lugar alto que ele não podia entregar para uma pessoa sem ser trabalhada. Então vem Deus e começa a trabalhar na vida de José. Lapidar José. Arrancar aquelas coisas ruins de José. Que poderia atrapalhar quando Deus entregasse para ele o propósito da vida dele. Que era o seu governador do Egito. Ser um homem que ia fazer a diferença numa nação e as nações da terra. Então ali Deus começa a trabalhar. Aquilo foi Deus lapidando ele. Foi Deus transformando ele. Deus curando. E quando nossos olhos não estão naquilo que nós não vemos, que é em Deus, que é no sobrenatural, nós paramos esse processo de Deus. E Deus, como uma pessoa que nos dá o livre-arbítrio, Ele para de trabalhar na nossa vida. Ele aguarda o seu momento de você estar pronto, para Ele continuar trabalhando, porque o lugar está vago. E nós, por não estarmos com nossos olhos no espiritual, no sobrenatural, na palavra, muitas vezes nós paramos o processo de Deus e com isso está atrasando o processo. O meu propósito está atrasando a cada dia. E existe outro tipo de luta. Esse sim é Satanás. Colocando o quê? O que Satanás ele é especialista? O pastor Elis tem falado muito aqui. Colocar fardos pesados. Trazer cansaço, mas é um cansaço de alma. Não é o cansaço físico que eu trabalhei o dia inteiro e uma noite de sono me descansa. Não, esse tipo de luta é uma luta em qual realmente é espiritual. Satanás quer trazer confusão na nossa mente. Ele usa pessoas, ele usa dardos inflamados, ele usa situação para tirar nós do propósito, para trazer confusão na nossa mente. Ele coloca fardos tão pesados que a gente muitas vezes não consegue nem sequer ouvir a voz de Deus, ou mesmo vir para a igreja, ou então ler a sua palavra. Essa sim é uma luta espiritual. Então a necessidade de nós ter esse entendimento, quando nós olhamos para o espiritual, deixamos de ser carnais. Como Jesus falou para Nicodemos, quando nós nascemos da água e do Espírito, nós nos tornamos espirituais. O Espírito ele vem, ele nos convence de que tipo de luta que é.
E quando você está no Espírito, quando os seus olhos estão no alto, você fala assim: realmente, eu preciso deixar esse orgulho. Realmente, eu sou muito cheia de mim mesmo. Realmente, eu sou dura de coração. Você percebe, o Espírito fala com o teu coração. Você permite Deus trabalhar. Ele vem na sua vida. Por que umas pessoas crescem tão rápido espiritualmente e outras têm lá 10, 20, 30 anos, mas estão paradas, paralisadas? Porque os olhos dela ainda estão no natural. Ainda está terreno. Ainda não entendeu que nós somos do céu, que nós somos filhos de um Deus que os nossos olhos não podem ver, que Ele está aqui mesmo sem eu ver Ele. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Os meus olhos estão espiritualmente ligados no trono. Eu percebo o trabalhar de Deus. Eu sei aonde Deus quer me levar. Você tem pressa de chegar ao propósito de Deus na sua vida? Então nós temos que discernir. Nós temos que estar entendendo que tipo de guerra que nós estamos fazendo. Tem guerra que é nós mesmos, que vamos lá com a nossa própria mão e trazemos para a nossa vida. Que tipo de guerra você tem enfrentado? Que tipo de situação você tem enfrentado? Você tem visto que Deus tem um lugar para você? A Bíblia fala assim, ó, a seara é grande. Os ceifeiros é que são poucos. Você sabe o que quer dizer isso? Que muitos de nós que estamos sentados nas cadeiras não permitimos a limpeza do Espírito em nós. Nós não permitimos o trabalhar amoroso que Deus tem em nós. Nós não queremos nos curvar diante dEle. Nós não queremos nos render diante dEle. Temos dificuldade da entrega real e verdadeira. E nós paramos o processo de Deus na nossa vida. Vira para o seu irmão e fala: irmão, cresça na graça e no conhecimento. Deus quer te curar. Deus quer te transformar. Gente, imagina quando você converteu para você hoje. Imagina quanta transformação Deus já fez. Mas o quanto distante ainda estamos de ser como o apóstolo Paulo diz. O que o apóstolo Paulo diz? Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Nós temos que pelo menos caminhar para este rumo, para essa direção. E sermos pessoas que as pessoas falam: não, eu posso seguir, porque eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo o trabalhar de Deus na sua vida. A seara é grande, os ceifeiros é que são poucos. Deus olha, eu imagino Deus olhando e vendo a capacidade de cada um, os dons de cada um. Hoje eu estava estudando os dons espirituais. Gente, a igreja precisa ter os dons espirituais. E tá, vou te falar uma coisa para você. Essa pessoa que está do seu lado, ela tem um dom espiritual. Que está lá precisando sair para fora. Que precisa florescer. Que precisa ser trabalhado. Que você precisa entender que Deus quer usar você. Você precisa entender isso. E dizer: sim, Senhor, pode trabalhar na minha vida. Pode me pôr no alinhamento com o céu. Eu não vou parar o seu processo. Tem pessoas que assim, Deus começa a trabalhar, ele pula para cá. Ele vai pulando de galho em galho se for preciso, mas não permite Deus entrar no mais profundo da alma. Gente, quantos cultos eu participei na minha vida de eu chorar do começo ao fim.
Eu nem sabia porquê, mas era uma cura. Uma vez Deus me curou tanto que a minha perna, ela ficou cheia de coisas vermelhas. E a irmã não podia ver, porque era na minha perna, tudo tampado. Ela falou assim, eu digo para você, Deus manda dizer, Deus está te curando, por isso essas marcas nas pernas. Eu falei, meu Deus. Por isso a sua carne está sentindo. Ela está sentindo a cura. Ela está sentindo Deus limpando. Então eu falei, Deus, que sinta, que marque tudo, que pinte tudo, que eu fique tudo vermelho. Mas que Deus venha e me limpa, e me cura, e me transforma. Eu preciso entrar nesse processo. Os meus olhos têm que deixar de ser natural. Nós não fomos chamados para ser terreno natural. Fomos chamados para ser do céu, eterno e para sempre. Aquilo que é eterno, que não pode mudar. É para isso que Jesus te tirou lá do pecado que você estava. É por isso que Ele abriu os teus olhos para você entender essa palavra. É por isso que você reconhece o sacrifício de Jesus naquela cruz. Mas não basta só isso. Não basta só isso. Tem mais. Tem muito mais. Deseje mais. Anseie por mais. Seja um caçador de Deus. Seja um vaso que enche até transbordar. E as pessoas que estão do seu lado, elas vão participar daquilo que Deus está derramando na sua vida. É assim que nós somos chamados. É para isso que fomos chamados. Raízes. Raízes firmadas. A palavra do pastor Milton aqui quarta-feira. Raízes, ele falou do cedro. As raízes, ela tem... O tanto que ela sobe, cada 1 metro é 4 para baixo de raiz. Cada 1 metro, 1 metro aqui é 4 para baixo. Raízes, firmado, inabalável. Alguém pode abalar um cedro que ele tem 1 metro de altura e tem 4 de profundidade de raiz? É dessa forma. Raízes, a palavra, o céu. Gente, quantas vezes somos abalados porque alguém falou alguma coisa e diz alguma coisa, ou alguém olhou para mim e eu me senti excluída. Por quê? Porque eu me senti excluída lá na minha infância, lá na minha casa. Não é que te estão se excluindo agora. Isso é coisa de criança lá dos seus 5 anos, 6 anos. Precisamos olhar para o alto, para o céu. O que é mais importante, é o seu corpo ou é o seu espírito? Esse corpo, ele é tão importante que ele veio do pó vai voltar. Esse mundo, ele é tão importante, Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. Mas o seu espírito, o seu propósito, ele receberá um corpo celestial. Porque isso sim é eterno, isso sim é para sempre. Você tem que entender isso, deixar de ser humano, terreno demais. Olhe para o céu, você será animado, você será renovado e você será participante da glória num culto como esse. Vai ter gente profetizando lá no fundo, vai ter gente guerreando lá no outro. Não vai precisar de ninguém ministrar. A igreja vai pegar fogo por ela mesma, porque cada um entendeu o propósito pelo que foi chamado. Em nome de Jesus, esse é o nosso sonho, esse é o sonho dos bispos nosso. Você descobrir o seu dom espirituais. A Bíblia fala que Deus reparte conforme a necessidade. Olha a necessidade que temos. Olha quanto que precisamos. Olha a obra. O seu dom edifica o outro. Essa pessoa está do seu lado, precisa às vezes de uma palavra e você não está percebendo. Porque o seu dom ainda está enterrado lá dentro da sua alma, lá dentro, escondidinho. Permita o Espírito Santo trabalhar em você. Você sabe uma coisa? Satanás, quando nós estamos em processo em Deus,
ele traz para nós um sentimento de insatisfação, de que está tudo errado. Não, está tudo errado, está uma luta. Não, para, cessa, não estou suportando essa luta. Eu não suporto uma pressão. Meu Deus, nós como crentes, que sabemos que este mundo é do maligno, é ele que reina. Nós estamos aqui como peregrino e forasteiro, como propósito de Deus. Não conseguimos sequer passar por uma pressãozinha sequer. Aí o inimigo vem, enquanto Deus está trabalhando em nós, nos lapidando, tirando de nós o orgulho, tirando de nós todas as prepotências, todo o ego, tudo aquilo que não vem do Senhor. Ele coloca dentro de mim. Está errado, tudo errado, você está aguentando, é muita pressão. Por outro lado, enquanto Ele está trabalhando na sua vida, trazendo esse cansaço, Ele põe em você paz. Você está completamente fora do propósito de Deus, mas o inimigo, ele tira a mão dele, automaticamente você sente paz. Ele tem essa artimanha. Eu estou com uma vida longe dos propósitos, mas está tudo bem. Eu não estou sendo confrontado, então eu fico aqui mesmo quietinho. Por isso os nossos olhos têm que estar no alto, naquilo que nós não vemos em Deus, no espiritual, na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, não seja enganado. Por isso que a Bíblia fala, enganoso e perverso e maquina o mal contra você. Quem é? O coração. Como sempre, esse lado está mais participativo. É o coração. Por isso que não podemos confiar no nosso coração. Temos que confiar na palavra. O nosso coração, a nossa vida, é uma vida. É um coração. E esse coração é um altar. E nesse altar cabe um Senhor. Um Senhor. Quem está sentado no trono do seu coração? Este é exato o momento de você se analisar e pedir misericórdia. E fazer como Davi: Senhor, sonda-me se há algum caminho mau. Sonda se há em mim algum caminho mau, Senhor. Eu quero me arrepender desse caminho mau. Quem é o Senhor? Porque o trono é de um. Se o seu eu estiver nesse trono, Jesus não cabe nele. Se este mundo tiver os valores deste mundo, se Satanás, se você está fazendo as vontades da carne, estiver nesse trono, Jesus não cabe nele. Você consegue entender isso? Você tem um coração que é um trono que cabe um Senhor. Esse Senhor, Ele te dá destino. Esse Senhor, Ele te leva a lugares. Porque você é movido por Ele. Por esse Senhor que está dentro de você. Que Senhor você tem dado lugar? Porque esse é um lugar que nós damos. Nós entregamos. Quem tem sentado no trono do teu coração? Se os seus olhos estiverem no alto, naquilo que você não pode ver, Jesus tem sentado, tem dirigido a sua vida. E você tem passado em tribulação, que você chega perto do bispo, chega perto do pastor Elídio, fala: pastor, eu estou na tribulação, porque Jesus quer que eu vença esse orgulho, vai estar difícil, e que orgulho, que enraizado, mas eu vou vencer ele em nome do Senhor Jesus. Eu preciso perder esse ego, pastor. Eu preciso perder esse ego, bispo. Jesus está trabalhando, a luta está grande, mas eu vou vencer ele em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez dizendo, outros são Satanás colocando fardo, cansaço. Sabe aquele cansaço que você não descansa nunca?
esse cansaço que você não descansa nunca, às vezes ele é mais espiritual. Satanás está tentando roubar você. Isso sim é luta. Isso sim é guerra do mundo espiritual. Uma vez eu ouvi uma pregação que Deus, ele deu para Adão, formou, colocou ele no jardim do Éden e falou: viva aí, seja feliz, né? O que Adão fez? Traiu Deus na primeira oportunidade que ele teve, Adão e Eva. Depois disso, nunca mais ele deu nada sem antes trabalhar na vida da pessoa. Você almeja o quê? Você quer ser um líder de jovem, líder de casais, um pastor, um bispo, um apóstolo, um levita, um ministro de louvor? O que arde no seu coração? O que está ardendo no seu coração? Deus está trabalhando para esse propósito, para te colocar lá. Por isso muitos conflitos. Por isso que muitas vezes a nossa carne sente. Mas não importa, o importante é que eu vou ser transformada. Gente, uma vez Deus começou a trabalhar comigo, mas foi tão profundo. Nós morávamos em Itaú de Minas. Eu passei a pior noite da minha vida. Parecia que as minhas veias explodiam. O Espírito Santo estava me curando, mas lá no profundo da alma. Eu chorava a noite inteira. O pastor Elite falou: o que foi isso? Eu falei: dorme, cai, deixa eu aqui com o meu Jesus. E Jesus falou assim para mim: se você não transformar, se você não permitir, foi tão implacável em mim, foi tão violento na minha vida. Eu espero que o Espírito Santo seja da mesma forma na sua vida, porque ele falou para mim: se você não permitir, o que você vai colher, você não vai suportar. E ele me mostrou o que eu iria colher. E eu falei: Senhor, eu me rendo. Pode explodir tudo, se eu tiver que explodir. Eu lembro que no outro dia eu fui trabalhar, eu chorava a noite e o dia inteiro. Mas não tinha problema, porque se eu não fosse trabalhar, eu não daria conta de suportar aquilo que eu iria colher. Por isso trabalhar do Senhor. Quando Deus trabalha na nossa vida, nós quebramos as cadeias de maldição da nossa família. Você sabia disso? Sabe aquelas maldições que vem de família, de avô, de mãe, e quer chegar até a gente? É quebrado. Acabou em mim, a minha geração não vai ter mais. Isso é quando você permite o Espírito de Deus vir sobre a sua vida e os seus olhos estão no alto, naquilo que você não vê, mas você tem certeza que está lá me aguardando, está lá me esperando, o dia que Jesus vier me buscar. Você consegue entender isso, igreja? Esse é o verdadeiro milagre. Isso é verdadeiro milagre, mais do que a cura de um câncer. Porque tem gente que é curada do câncer, mas vive na derrota. Você consegue entender isso? O verso 16 fala assim, ó: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Isso é o que eu falei. Pessoas cansadas. Uma coisa é um cansaço de um dia de trabalho. Outra coisa é um cansaço que você nunca descansa. Pode ser espiritual. E o outro versículo que diz, o 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não existe comparação com a glória de Deus. Não tem. Não tem nada que existe que se compara à glória de Deus. Você sabe o que é bom? É quando a gente converte, essa carne não converte. Você sabe disso. Quando você realmente deixa o Espírito trabalhar no profundo do seu ser, até essa carne tem que trabalhar para Jesus, submeter a Ele, à vontade dEle, fazer o que o Espírito manda. Ele tem que ser escravo do meu Espírito. A minha carne não manda, é o Espírito que manda. Nós colocamos a nossa carne subjugada por baixo de um Espírito que o qual os nossos olhos estão no céu. Que você, em nome de Jesus, entenda o trabalhar do Senhor. Quem aqui tem passado por luta? Levanta a mão mais um pouquinho assim, desse lado de cá. Desse lado de cá agora, deixa eu ver. Sim, Vitória. Sabe que eu queria orar com você. Eu quero que você discirna qual tipo de luta que você tem. Se a sua luta é para o crescimento, para o propósito que Deus tem na sua vida, Deus está trabalhando em você, limpando você, transformando você, curando você para um propósito, eu quero que você venha desse lado. Mas se a sua luta tem sido espiritual, Satanás tem colocado fardos pesados sobre você, nós vamos estar guerreando pela sua vida, porque ele não pode ter esse poder sobre você. Nós vamos guerrear por você, orar por você, em nome do Senhor Jesus. Você consegue discernir?